Então, gente, eu acho que a gente já pode começar, né? Já demos aí uns 10 minutinhos para os atrasados conseguirem entrar. Tudo certo? Todo mundo me escuta e me vê bem? Certo, então, boa noite a todos e a todas. Com a entrevista de hoje, a gente está totalizando os 10 encontros que estavam previstos para serem realizados no evento Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções, organizados por discentes e docentes da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Arqueologia 1, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Piauí. A gente começou a realizar esses encontros a partir do dia 24 de agosto, e caso vocês tenham perdido algum deles, eles estão todos disponíveis no canal do Polarc no YouTube. Inclusive, essa entrevista também vai ser gravada e vai ser postada lá posteriormente. Vocês podem estar acessando o canal por meio do link que vai ser disponibilizado aqui no chat mais tarde. Se possível, se inscrevam no canal e ajudem na divulgação, porque tem muito trabalho, muita colaboração bacana que está sendo postada lá. Inicialmente, eu preparei algumas perguntas para fazer ao nosso convidado, mas, por favor, quem tiver o interesse pode estar fazendo também perguntas aqui no chat e eu vou estar passando para ele ao decorrer da entrevista. Ao final, vocês podem ligar o microfone e também a câmera, quem se sentir confortável para participar. Então, apresentando o nosso convidado de hoje, né? Eu acredito que algumas pessoas já conheçam ele. O Igor Linhares, ele é formado em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre pela Universidade Federal do Piauí. Ele também fez o mestrado em Arqueologia na UFP. Atualmente, ele é doutorando em Arqueologia na Universidade de Coimbra e desde 2014, né, se eu não me engano, ele trabalha como arqueólogo também na UFP. Igor, muito obrigado por aceitar o convite para participar do encontro de hoje, né? Tem como tema os registros rupestres aqui no estado do Piauí. Bom, boa noite, obrigado pela apresentação, Yasmin. Agradecer aos discentes e docentes da disciplina pela oportunidade, ao PPGARC, de a gente estar juntos nessa noite de hoje. E vamos para o nosso bate-papo da melhor maneira possível. Estamos aí para... Eu estava brincando com a Ana Luísa antes de começar, para sair da toca depois de alguns meses, né? Saindo com essa responsabilidade aí. E um abraço, um carinho a todos que estão assistindo a gente aí. Certo. Então, como o evento ele é aberto ao público em geral e não somente aos pesquisadores e estudantes de áreas afins, eu queria abrir esse diálogo já com uma pequena introdução ao nosso tema. Como eu falei anteriormente, são os registros rupestres. É uma pergunta pessoal, eu sei que muitas pessoas têm suas próprias concepções sobre o tema, mas eu queria saber, assim, para você, o que são esses registros, né? O que seriam as gravuras e as pinturas rupestres? Bom, Yasmin, como você bem disse, né? Eu lembro até das minhas disciplinas na época da graduação com a professora Ana Clélia. Ainda não era a professora Ana Luísa, não tive essa oportunidade de ser aluno dela, né? Essa chance. Mas tenho certeza que teria sido tão enriquecedor quanto. E eu lembro muitas vezes que a professora Ana Clélia trazia, que às vezes a gente ficava numa discussão, né? Até se era arte, se não era arte, se usava registro, se usava arte. E eu lembro dela ter feito uma reflexão que eu só fui entender um pouco depois, quando eu fui pai. Porque observando o desenvolvimento da minha filha, né, hoje ela tem 4 anos, a gente percebe um desejo nato nosso de se externar os nossos pensamentos, né? E por vezes a gente não consegue se limitar à fala, ou às vezes a gente não tem a fala como forma de expressão, né? Então a gente tem múltiplas formas. Tem um livro maravilhoso da Manuela Carneiro da Cunha, até tô com ele aqui para quem quiser depois puder pegar, que é o Cultura com Aspas, aqui não sei se está dando para ver. É porque ele não tem capa, ele é azulzinho, mas Cultura com Aspas, Manuela Carneiro da Cunha, quem quiser depois passar, que ela tem um trabalho muito interessante com alguns grupos indígenas da região da Amazônia, e ela pontua que, na verdade, essa compreensão do registro, da gravura, da pintura, antes da gente chegar para a questão técnica mesmo, é um processo de transcendência do indivíduo, né? Uma forma do indivíduo estar presente em todos os lugares e se conectar com esses lugares. Então, quando a gente observar, acima de tudo, da questão técnica, da pintura, como o nome já diz, né?
é algo que foi pintado utilizando-se pigmentos. Acho que a gente teve até a fala da professora Conceição, aproveitando para fazer propaganda aí do canal, para quem quiser assistir depois a fala da professora Conceição lá no canal. Ela fala mais sobre essa questão de caracterização de pigmentos, né, de arqueometria. Mas se você tem um pigmento, a pintura, a preparação, seja ele de origem animal ou vegetal, e a gravura já é um processo, né, de você retirar, né, da rocha, seja ela para baixo ou para alto relevo, né, e aí depende do objetivo. E aí você vai ter picoteamento, você vai ter raspagem e diversas outras técnicas para essa produção. Então a gente encontra muito presente com aquilo que era ofertado pela própria natureza, e isso vale a gente destacar, né? E quando a gente faz até analogia com relação aos grupos indígenas que nós temos hoje, não só aqui na América do Sul, mas como no mundo como um todo, né? Os grupos nativos, os grupos tradicionais, eles têm o hábito de fazer esse uso não só para as rochas, mas nos próprios corpos, nas suas casas, em vários lugares. Então a gente tem a pintura, que é a utilização dessa pigmentação, dessa preparação de pigmentação, para ser colocado, né, ser aplicado geralmente nas rochas, e aí a rocha vai variar, vai granito, vai arenito, e vai variar de acordo com o local, né, rochas calcárias, enfim, e você vai ter a gravura, que é a retirada desse material, né. Bom, enfim, eu acho que é isso mais ou menos do que a gente pode falar sobre pinturas e gravuras. Perfeito, Igor. Segunda pergunta que eu preparei, né? Nós sabemos aqui que o potencial arqueológico no Piauí, ele é bastante considerável, principalmente no que ele diz respeito aos grafismos rupestres. É muito comum, quando a gente está pesquisando, a gente encontrar artigos ou outros trabalhos acadêmicos que apresentem comparações apontando diferenças e semelhanças entre os registros aqui do estado do Piauí e de outras regiões do país. Mas essas diferenças, elas também ocorrem dentro do próprio estado, né? Entre a região norte e a região sul, por exemplo. Você poderia falar um pouco, como pesquisador que já trabalhou aqui e como arqueólogo da UF, sobre essas diferenças, os grafismos dessas duas regiões? Assim, o que mais te chamou a atenção trabalhando aqui? Bom, primeiro para a gente poder elencar, assim, né? Você falou um pouco das diferenças que a gente vai encontrar na bibliografia. É interessante a gente pontuar que até anteriormente era feito aquele processo de classificação, né? Tradição Nordeste, nas tradições Nordeste, né? Agreste e a questão geométrica. E isso aparece muito porque, como você bem colocou, essa questão dessa diferença é muito perceptível quando a gente vai para o norte do Piauí, por exemplo. No Piauí, no norte do Piauí, especialmente na região do Parque Nacional de Sete Cidades, Pedro II, Castelo do Piauí, foram alguns dos municípios que eu tive a oportunidade de trabalhar. A gente tem uma intensidade maior, né, do que seria considerado geométrico, ou, né, não figurativos, como outra classificação pontua, né, que seriam os figurativos e não figurativos. Mas eu não gostaria de me ater a essas classificações, porque também nesse mesmo livro da Manuela Carneiro, tem um xamã que ele diz uma coisa muito interessante, e que eu acho que é extremamente válido para a gente, até para refletir, que quando ele volta de uma das suas experiências, e ele volta para a parte musicada, que ele vai utilizar tambores para bater as músicas, né, para o grupo, e as mulheres vão fazer a pintura da cerâmica, ele diz que ele não utiliza palavras, porque as palavras elas limitam muito. Então, por exemplo, quando eu coloco não figurativo, eu estou dizendo que aquilo não tem um reconhecimento. Mas até para nossa, né, não figura nada, né, mas até para nosso reconhecimento ele é uma figura, seja ele círculos, pontos, traços. Então, assim, acaba que a gente se trai pela própria tradução ou pela própria classificação. E o que chama muito a atenção é que são muito recorrentes, né, esses tidos como geométricos. Aqui para o norte do estado são mais recorrentes, não que nós não tenhamos dos outros, mas é muito fácil da gente reconhecer em Castelo, Caxingó, a gente observar Sete Cidades, por exemplo, diferentemente da Serra da Capivara. Inclusive, lá na Serra da Capivara a gente vai ter até a diferença de estilos, além, ampliando esse leque, essa compreensão da questão da tradição, né? De tanta variação que a gente vai ter do processo representativo, né? E aí é interessante que lá na Serra da Capivara, eu acho muito reflexivo, uma vez
escritor, poeta, figura emblemática do nosso estado, que é o Cineas Santos. Não sei se todos que aqui estão nos assistindo conhecem, mas que vale a pena conhecer. Foi nos dar uma palestra sobre o que é arte. Não sei se a sua turma teve essa oportunidade, Yasmin, mas ele nos deu assim uma palestra sobre o que é arte. Achei interessante uma reflexão que ele fez sobre a pintura da Serra da Capivara, e eu passei a olhar. Você me perguntou o que é que me chamou mais atenção, né? É a questão da capacidade de você chegar, às vezes, em algumas pinturas na região do Parque Nacional Serra da Capivara, e você ver como se fosse uma cena realmente em movimento, né? E até com profundidade do plano, né? Tem um primeiro plano, você tem um segundo plano, e a gente perceber como era essa capacidade, porque às vezes a gente lida com o homem do passado como se ele fosse diferente da gente, como se nós fôssemos, né, mais sábios, mais habilidosos, e não percebêssemos que, na verdade, ele pensava como a gente e tinha as mesmas capacidades que a gente, né? Capacidade visual, capacidade intelectual, né? E a gente acha, por conta do mundo tecnológico que a gente vivencia, a gente subestima, né, esse homem do passado. Então, o que me chama muito a atenção é essa capacidade da gente ter, desde as representações, né, gráficas mais voltadas ao geométrico, você tem no mesmo estado, se você percorrer alguns quilômetros, você tem cenas onde você vê uma onça mexendo a cabeça para trás no processo de caça, com você vendo os homens em tamanho menor, que representa a distância, né, a onça em primeiro plano, eles mais distantes tentando lançar suas lanças e flechas para fazer esse processo de caçar. Então, acho que o Piauí ele tem essa, 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 como é que eu posso dizer, essa riqueza, né, de você por essa diferença, porque essas barreiras geográficas que a gente tem hoje não existiam no passado, então não tinha essa compreensão de Piauí, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, mas a gente falando hoje no nosso entendimento visual, né, do espaço, a gente perceber que dentro de um mesmo estado você consegue perceber sítios, né, com potencial, e esses do norte até com potencial mais representativo de xamânico, de estados alterados de consciência, etc., é o que a gente vai falar mais depois, né, que você vai me perguntar, com o outro que você tem todo um processo de dinâmica, de descritivo, narrativo, né? É bem interessante a gente poder perceber isso na arte rupestre do Piauí. Pronto. Mudando um pouquinho aqui de assunto, né? Mas não demais. Eu tive que pesquisar sobre os trabalhos que tu estava realizando, me preparei aqui para a entrevista, né? Uhum. A arqueologia, ela é uma ciência multidisciplinar, a gente sabe que ela corrobora com diversas outras ciências, diversas outras áreas, para alcançar um determinado objetivo. Uhum. Ao longo dos seus anos de trabalho como pesquisador, eu vi que você desenvolveu algumas pesquisas na área da arqueometria também, né? Então, conta pra gente um pouco, assim, sobre como essa área foi e ainda é favorável ao desenvolvimento dos registros, dos estudos, na realidade, direcionados aos registros rupestres aqui no estado do Piauí. Bom, eu lembro que ainda na graduação, não sei em que período a disciplina está hoje, né? Porque eu entrei em 2008, de 2008 para 2020 já tem uns carnavais aí, né? Então eu não sei em que período ela está sendo ofertada. Mas a disciplina, no meu tempo, foi ofertada no segundo período. E eu achei muito interessante isso que você pontuou, de como ela tem esse potencial para a arte rupestre, porque eu me lembro que a professora Conceição apresentou um trabalho sobre um pigmento azulado, a toca dos veados azuis, lá na Serra da Capivara. E que muita gente ficava encantado, que na verdade não é azul, né? Ele é pintado de outra cor. Então a arqueometria, ela tem uma das suas facetas é de auxiliar a gente até entender que muitas vezes a realidade visual atual não é a realidade visual da aplicação. Então ela já nos auxilia bastante, porque ela faz com que nós possamos compreender a realidade aplicada, né? E aí a gente possa fazer até, digamos assim, uma arqueologia da arqueologia. Né? A gente já está fazendo aquele processo de estudar, né, a humanidade, os grupos humanos, a partir de suas representações nos paredões, nas grutas, nas cavernas, enfim. E aí a gente vai utilizar a arqueometria para a gente fazer arqueologia dessa cultura material que nos é ofertada para esse retorno ao passado. Então a arqueometria ela vai dizer para a gente
como é no caso que você vai me perguntar daqui a pouquinho, mas ela tem a ver, por exemplo, que a gente está tentando utilizar, meu amigo Benedito que entrou aqui, meu parceiro, agradecendo já ele, o Daniel também, estamos juntos aí fazendo esse trabalho. A gente faz, por exemplo, identificação, né? Se a gente quer marcador químico de identificação específica de determinados registros, né? O nosso trabalho é tentar identificar se a gente consegue, de alguma forma, marcar quais são aquelas que foram representadas para movimento. Será se o pigmento utilizado ele é diferente, ele é o mesmo, né? A matriz mineral é a mesma? Será se tem uma intencionalidade por trás daquela aplicabilidade? Será se as cores que nós estamos visualizando são essas mesmas que foram aplicadas? Enfim. Então, a arqueometria ela tem esse potencial ainda para a gente, fora o que a gente já conhece amplamente no sentido da conservação, de trazer uma gama de respostas que só o olhar e o estudo bibliográfico ele não vai conseguir trazer para a gente, né? A arqueometria ele traz esse aporte de um mergulho muito mais profundo na arte rupestre, a partir da sua técnica, da sua aplicabilidade, se foi pastoso, se foi líquido, e tudo isso serve como marcador para a gente desses grupos humanos que a gente quer identificar, quer entender, quer compreender, né? Certo. Atualmente você é doutorando da Universidade de Coimbra, né? Você poderia comentar um pouco sobre a pesquisa que você anda desenvolvendo lá? Claro, claro, posso sim. Prestando contas aí, até minha orientadora não entrou hoje aqui, mas vai ficar gravado para ela poder assistir também, prestando contas, né? Então, nós estávamos conversando na época de descrição, né, do projeto sobre o quanto a gente precisava trabalhar sobre xamanismo, né, que é a área que a gente está trabalhando atualmente no doutorado aqui no Piauí. Exatamente pela carência de referências bibliográficas. A gente tem muito pouco trabalho, ou quase nada, de xamanismo para o Piauí e, digamos assim, um número muito pequeno ainda para o Nordeste, né, com relação a essas reflexões. A Ana Luísa, por exemplo, tem um amigo que é o Raoni, lá do Norte, né, que já tem uma crescente maior de trabalhos de interpretação nesse sentido, que já permite, até pela vivência, ali a proximidade com as comunidades tradicionais, que permitem esse olhar mais digamos assim, pós-moderno, né? Não tão fixo. E a gente começou a olhar essa necessidade, até porque a gente precisava transcender, como eu falei no começo, essa questão da só classificação, né? A gente já tinha as classificações feitas, figurativo, não figurativo, tradição agreste, nordeste, geométrica, e a gente já tinha isso, e a gente precisa transcender, né? A arte rupestre ela precisa passar um pouco disso. O desafio é porque a maioria das pessoas que trabalham na arqueologia, elas colocam a arte rupestre como uma sub-área, como se a gente estivesse apenas divagando e a gente não pudesse extrair respostas disso, né? E aí a gente vem com outro aporte, que é o aporte da arqueometria que a gente estava comentando anteriormente, porque nosso objetivo é tentar marcar quimicamente, encontrar, se houver, né? E aí fica a pergunta para quem quiser acompanhar as cenas dos próximos capítulos até a tese sair, que é para a gente encontrar esses marcadores com relação às pinturas, né? De encontrar os marcadores em relação aos registros, né, rupestres, porque se eu tiver um registro, um marcador químico que possa me indicar que o preparo daquele pigmento ele é diferenciado e eu tenho um pigmento característico como um dos estados alterados de consciência ou mesmo algum que possa fazer alusão a uma cosmogonia que esteja presente dentro da etnografia para representações rupestres, né? A gente já consegue indicar, opa, então há uma intencionalidade de fato nessa preparação para a gente identificar essas pinturas. Então não é só uma observação de contornos gráficos na parede, ela tem um aporte um pouco maior para que a gente possa fundamentar, né, essas escolhas, né?
Então a gente tem um aporte grande já feito até agora por parte de 7 cidades, a gente já fez mais isso, e eu estou precisando retornar à Serra da Capivara para poder retirar algumas outras fotografias, algumas outras medidas, para a gente poder ter, digamos assim, uma quantidade aproximada, né? É uma quantidade aproximada de dados de um para o outro, né? Porque a gente teve na Serra da Capivara, mas a quantidade de dados que depois que a gente foi processar, a gente achou que não era tão suficiente pela quantidade que a gente já tinha de 7 cidades. Então ia ficar muito desigual, né? Então a gente tem esse trabalho nesse momento. Mas o objetivo é esse, é essa identificação desses elementos. A gente enfrenta uma dificuldade. Teve um trabalho muito parecido, uma tese, se não me engano, a Ana Luísa me corrija aí se eu estiver errado, um querido companheiro que estudou na Univasf, o Gabriel Ferchiani, ele fez um trabalho parecido, não sei se chegou a envolver o xamanismo no estudo dele, mas a mesma carência que ele teve, eu também tive, encontro, da gente ter relatos etnográficos, relações de grupos, como é que eu posso dizer, tradicionais, que possam nos falar um pouco mais aqui, pelo menos da região, a gente tem de fora, né, do Piauí, que possam falar um pouquinho mais como representatividade, né, dessa cosmogonia, porque às vezes a gente tem a ideia de figuras de pássaros, de figuras de outros animais, que às vezes a gente pensa que é um ponto, mas tem um livro, por exemplo, que é o Simbolismo Indígena, que ele já coloca que o símbolo do pajé, para a gente, é um pássaro. E quando você vai buscar literatura em outros lugares, eles já falam que é a serpente, que tem a capacidade de ir por 2 mundos, 2 ambientes, enquanto que para os daqui, por exemplo, o Xingu, eles enxergam como pássaro, que é aquele que é capaz de fazer voos, de alçar os voos para os outros mundos, enfim. Então é essa carência dessa etnoarqueologia, né, dessa etnografia mais próxima aqui da nossa realidade, que talvez dificulte mais para a gente poder, talvez, falar da arte rupestre, seja do Piauí ou do Nordeste como um todo, com um pouco mais de propriedade e reconhecimento dessas figuras como figuras. Mas é um desafio que a gente vai tentar, de alguma forma, sanar também no doutorado, né? Tá reclamando do áudio, minha amiga Marisa. Tá baixo aí para vocês? Aqui tá ok, aqui tá dando para ouvir ok. Deixa eu ver aqui que tem um. O Arlon botou, né? Isso, tem uma pergunta que ele fez aqui em cima. Igor, uma pergunta sobre a nova teoria da conservação. Você acredita que a arqueometria tem levado em consideração a apropriação do homem contemporâneo aos sítios arqueológicos? Exemplo, os registros considerados como vandalismo. Boa, meu amigo Arlon. Vejamos, a gente tem uma dificuldade de falar um pouco sobre isso, é até um pouco tabu no meio arqueológico, porque a arte rupestre em si ela é tabu, né? Mas do ponto de vista de preservação, a gente precisa levar em consideração alguns pontos, né? A gente tem um registro arqueológico que é extremamente relevante para a gente, né? E existem determinados marcos históricos, e a gente traz o exemplo do Vale do Coa, com o Batarda, que ele traz para a gente, inclusive, num capítulo de livro, que lá eles conseguiram encontrar, por exemplo, ao lado das gravuras do Vale do Coa, representações de trens, representações de outras, né, datas, nomes. Meu amigo Arlon Fascinec, no seu mestrado, aqui no Covão do Jaburu, na região de Juazeiro, do Piauí, nós tive a oportunidade de ir junto com ele, né, numa das etapas de trabalho. Eu lembro demais da casa que nós visitamos do senhor, só não lembro o nome dele, se o Arlon lembrar, ele me diz. O Arlon estava mostrando as fotos das gravuras, né? E a gente achava que eram gravuras pré-históricas, né? Eram radiais, figuras radiais. Ele disse, não, isso aqui fui eu que fiz quando eu era criança, porque do lado tinha essa, né? Então, quando eu era criança, eu fazia para fazer igual, e isso marcou muito. Então, no sentido de conservação, esses aspectos, né,
tem sido levado em consideração, porque é um processo de apropriação, que é diferente do processo de invisibilização, né? De você invisibilizar aquele patrimônio, onde você tem a característica de você denegrir. Então, há uma diferença do sentido de você ressignificar, de você se apropriar, e aí a necessidade do trabalho do arqueólogo de estar junto para acompanhar isso, né? Por exemplo, espero que a gente possa encontrar muito, como esse caso que o Arlon teve a oportunidade de encontrar no mestrado dele, de um senhor que reconheça que foi ele que fez, mas no sentido de se apropriar do sítio, não de vandalizar, diferente daqueles que vão muitas vezes para fazer por cima ou silenciar, digamos assim, aquilo que está representado. Então, a gente não tem como fazer isso no achismo. Então, é necessário que a gente faça um acompanhamento junto à comunidade. Por isso, o trabalho, né, digamos assim, de arqueologia social é tão importante nesse momento. E entra muito no trabalho de arte rupestre, né? Até porque a maioria dos sítios que são abertos à visitação são sítios de arte rupestre, tirar pelo que a gente tem na Serra da Capivara. Né? Quase 100% dos sítios abertos à visitação são sítios de registros rupestres. Então, a gente tem um trabalho de arqueologia social inclusiva, né? No sentido de trazer essa comunidade para se envolver com esse projeto, de se envolver com essa arte, né? E de arqueologia pública também, né? Dela estar fazendo parte disso, dela ser parte desse processo, né? E é diferente daquele que vai para vandalizar. Então, a conservação tem avaliado nesse sentido, meu amigo Arno. Não sei se lhe respondi como você estava esperando, mas hoje tem sido levado em conta esses pontos, né? Então, o trabalho junto à comunidade é muito importante. Inclusive, aproveitando, para quem está assistindo a gente aqui agora ou no YouTube depois, né? Além do joinha, se quiser procurar a dissertação do Arlon, é um trabalho maravilhoso, né? De interpretação de arte rupestre aqui realizado no Piauí. Como a Ana Luísa colocou aqui no chat, né? Estudar arte rupestre nunca é fácil. Então, aqui já... Me escuta bem? Escuta, você falou aí, mas você cortou. Estava comentando que a Ana Luísa colocou aqui no chat que estudar arte rupestre nunca é fácil. Sim, rapaz, se a gente sentar aqui, a gente vai até horas e horas, né? Então, aqui já a gente já percebeu que tu já deu um spoiler dessa pergunta durante toda a entrevista, né? Eu vou... Mas antes de tu ir, deixa eu fazer... Faz a da Ana Luísa aqui no chat, ó. Da Ana Luísa, né? Certo. Um comentário aqui. E o que falta para a interpretação de sítios de arte rupestre? Ela está dizendo o que falta, né? O que falta é a filiação cultural, exato. É essa apropriação, seja de grupos tradicionais, né? Ou seja, de quem hoje está envolvido. Por exemplo, tem um trabalho, fica a dica aí para quem quiser fazer a posteriori, não sei se já foi feito, minha amiga Ana Luísa me oriente aí se já tem alguma coisa nesse sentido, que é o trabalho, por exemplo, do Parque Nacional de Sete Cidades. Você tem uma comunidade que vivia dentro do parque, inclusive a gente tem vários dos guias do parque, que eles têm tios, avós enterrados dentro do parque, né? Que tem toda uma vinculação, a significação com aquele espaço, uma magia, um imaginário criado por essa vivência, que não deixa de ser um processo de apropriação, filiação, né? E interpretação disso, né? E que às vezes a gente deixa para segundo plano. Certo. Então, dentro da arqueologia, os estudos dos registros rupestres, a gente já percebeu aqui que eles podem ser realizados por meio de diferentes perspectivas. Um dos caminhos pelos quais a gente pode seguir é esse caminho do viés interpretativo, né? Aqui no Brasil, nós temos relatos escritos e tentativas de interpretação desses registros desde o primeiro século de colonização, né? Feito por Capitão Mó, padres, cronistas e etc. As teorias interpretativas desses grafismos, elas são diversas, mas como a gente já pôde perceber aqui pela sua fala, você buscou se aprofundar em uma delas em específico, né? Que é o xamanismo. Então, diante disso, eu gostaria de saber com qual definição de xamanismo você trabalha
e o porquê de ter escolhido trabalhar com essa perspectiva. Vamos lá. Como eu havia dito anteriormente, a escolha foi porque a gente viu o desafio de fazer produção, né, de estudos diárias, até que minha parceira aí de trabalho e minha chefe também, professora Ana Luísa, nesse sentido de interpretação de arte rupestre fora do que a gente já tinha, no sentido de classificação, né? E a gente tem vários, meu amigo Alan, por exemplo, trabalhou a Gestalt, o professor Wellington trabalhou no aspecto psicológico, interpretativo, né? E a gente escolheu o xamanismo porque a gente tinha um objetivo de tentar trazer, como a Ana Luísa estava falando, a questão da filiação cultural, né? A gente tinha o objetivo de tentar trazer um pouco do entendimento das comunidades tradicionais ou de como a gente poderia ver essa arte rupestre a partir desse olhar, né? A gente vai trabalhar muito no doutorado essa questão de etnoarqueologia, né? A gente vai fazer essa correlação constantemente. E o xamanismo chama a atenção, ficou ótimo, né? Ele chama a atenção, né, não só por esse desafio, mas é porque às vezes a gente não consegue pensar que muitas dessas experiências elas são extremamente naturais, corriqueiras e presentes, né? A gente tem um desafio também no sentido que você perguntou da definição, né, do xamanismo, mas o xamanismo, basicamente, do que a gente está querendo falar, são as experiências, né, de estados alterados de consciência. Inclusive, tem um trabalho de um polonês, se eu não me engano, que ele não chama mais nem estado alterado de consciência, especificamente para tratar do xamanismo, ele fala de estado xamânico de consciência, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, mas ele fala no sentido de trazer que essas experiências extracorpóreas, extrasensoriais, elas fazem parte da humanidade, sejam elas adquiridas por meios de uso de psicoativos, você pode obtê-las também pela fome, né? Quantos relatos a gente conhece, inclusive tem um trabalho maravilhoso do David Le Breton, que ele trata sobre antropologia dos sentidos, e ele fala para a gente do quanto isso é narrado até mesmo nas questões religiosas. Você vê nas histórias religiosas quantos são aqueles missionários que vão para o deserto, se propõe o jejum, e a partir desse jejum ele tem experiências transcendentais, né? Essa capacidade de você obter pela alimentação, pelo psicoativo, pela dança e diversos outros estímulos, pela música também, né? Pela musicalidade. E o objetivo que a gente quer no sentido de trazer um pouco mais de dinamismo para o olhar da arte rupestre, né? Do nosso estado. E assim como foi feito, por exemplo, um trabalho que é maravilhoso, que vale a pena, fica a dica para quem está nos acompanhando, que estuda a área, que quer conhecer. Tive a oportunidade de estar junto também. Estou quase a Jacionira, que foi minha professora, que ela era a história viva assim, né, da arqueologia. Estou quase isso. Que é o do Juan Eric, ele fez um pouco de arqueoastronomia lá em 7 cidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse novo olhar, essas novas perspectivas, no sentido de trazer um dinamismo maior, né? Um entendimento maior, uma compreensão um pouco maior sobre essas representações que nós temos aqui no Estado. E o xamanismo é nesse sentido. E ele passa a ser essas experiências transcendentais, porque a gente vai ter diferenças, né, de ritos, a gente vai ter diferenças de cosmogonias, que isso é muito importante a gente dizer. A gente não pode generalizar, e é por isso que eu falo do desafio, né? De você, por exemplo, durante muito tempo, querer trazer a experiência do xamã siberiano para o cara que está aqui, ou para o xamã do Alasca, o cara da África, ele não tem a mesma construção de ser, de símbolos, né? Ele não tem essa construção sociocultural, psicossociocultural igual, né? Modifica-se, até mesmo de grupos mais próximos. Inclusive, nesse artigo que eu falei do polonês, ele faz questão de dizer que o grande desafio, por que a gente não consegue replicar essas experiências, né? Porque aí ele coloca que a negação da ciência, especialmente para essa área, porque a ciência tem o hábito de querer replicar tudo isso, né? E aí o grande desafio de replicar é porque nós não temos o processo de construção biopsico, sociopolítica, econômico, cultural da pessoa, né? Ele tem toda uma construção. Então é por isso que muitas vezes a gente vê
quem quer passar por essas experiências transcendentais vai procurar um xamã na Amazônia, né? Na Amazônia peruana, na Amazônia brasileira, mas que ele precisa anteriormente contar toda uma história, fazer uma construção, mesmo que mínima, né? Para que o indivíduo possa visualizar, sentir ou perceber determinadas situações, tá? Então é mais ou menos isso que a gente pode falar, porque é um desafio para a gente de olhar para essas pinturas, para essas gravuras. No nosso caso, vão ser pinturas, né, no nosso doutorado, mas que pode ser ampliado isso também, com um olhar um pouco mais transcendental, de experiências transcendentais do indivíduo, para explicar, né, essas realidades. Eu acho que deu um. Deu um. Tô te ouvindo, não. Isso, desculpa, eu tive um pequeno problema aqui, tive que desligar a câmera para resolver. Sem problema. Certo. Então, acho que é isso, né? Pelo menos da minha parte. Então, eu convido agora a todos que estão presentes, se quiserem fazer alguma pergunta aqui no chat, ou então ligar o microfone para falar. Tem uma última pergunta que você ia me fazer, que pelo menos no rol. Tinha! Aí tu foi respondendo ao decorrer da... Mas eu acho que eu não respondi ela contento, não. Ela ia me perguntar então, como é que é a aplicação como que era a aplicação dessa teoria para os sítios de registros rupestres no Piauí. Isso. É extremamente possível, porque primeiro ponto que a gente precisa é a possibilidade desse registro estar dentro, né, de uma faixa de reconhecimento, porque essa teoria do xamanismo para a questão da arte rupestre, ela ganha força, ela surge praticamente com o Lewis Williams lá na África do Sul, nos estudos da África do Sul. Assim como o trabalho do Jean-Claude também na França. E a gente precisa pontuar, né, que ele fez um processo de reconhecimento sem passar pela experiência. Inclusive tem um livro, né, que faz essa crítica bem pesada a ele, por ele não ter feito essa experiência, né? Ele fez a classificação pela experiência dos outros nos estados alterados de consciência. Então ele classificou determinadas figuras que aparecem e classificou isso em estágios, né? Então, um determinado estágio, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Isso facilita um pouco o nosso trabalho na arte rupestre, né? Porque a gente começa a identificar elementos similares a esse na representação, nas representações que são aqui do Piauí, por exemplo, esses que são tidos como geométricos é o primeiro estágio, né? E eles passam a ser coloridos. Então, essa variação de cores, essas muitas sobreposições que a gente visualiza em muitos sítios de arte rupestre, a gente pode fazer uma associação a primeiro olhar de que são possíveis serem estudados como um desses estágios, né, de estados alterados de consciência. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é essa possibilidade. A gente tem essas possibilidades de serem aplicadas aqui para o Piauí. E aí, como a gente disse no começo, mais fortemente relacionados aos sítios arqueológicos, eu ia dizer os estados, os sítios arqueológicos do norte do estado, né? Que a gente tem essas representações maiores. Mas isso não quer dizer que lá onde a gente foi na Serra da Capoara não tenha. A gente fez o trabalho, a gente identificou alguns que têm esse potencial, e aí a gente quer ver se o marcador químico ele traz essa diferença entre uma que é e uma que a gente acha que não é, para ver se tem diferença de produção e etc. Além das análises e aí interpretativas dessas figuras como figuras componentes de uma cosmogonia tradicional. Agora foi, todas. Então, mais alguém tem alguma pergunta? A gente vai guardando aqui um pouquinho. A Ana Luísa está perguntando, mas e as gravuras? Gente boa, obrigado. Então, Ana, até rio. As gravuras da mesma forma, né? A gente tem trabalhos maravilhosos aqui, como eu já citei anteriormente, que foram o trabalho do Arlon, o trabalho do professor Wellington, foram feitos ali na região do Quênio do Poti, né, de Juazeiro, do Piauí, de Buriti dos Montes, e que tem um trabalho de utilizar a questão da psicologia, da gestalt, né, dos entendimentos em cima daquilo que está sendo representado. Mas muitas dessas representações de gravuras também podem ser essas representações cosmogônicas, né, a partir dessas experiências
de grupos que viviam na região, né? E você tem representações, muitas dessas de traços, você tem muitas de pontos, né? Eu lembro muito da imagem, né? Trazendo aqui da Pedra do Ingá, eu lembro que tem uma fileira imensa de pontos assim, e até sistema de contagem, se trabalha como isso, etc. Mas que podem ser experiências, né, que ilustram um desses estágios, uma dessas fases desse estado alterado de consciência, né? E que eu... Ó, o Arno está dizendo que tem um Valdeci lá no Rio Grande do Norte que fez um trabalho nesse sentido. Isso. E aí eu percebo, né, que esse é o nosso ponto de a gente poder fazer exatamente essa associação a esses estágios com essas representações, né? A gente buscar transcender um pouquinho, porque naquele artigo que eu falei para vocês, fiquei devendo só o nome do autor e o título, mas se me cobraram depois, pessoal do YouTube, a gente bota lá na descrição do vídeo, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo posteriormente. Que ele coloca uma coisa muito interessante, que é exatamente por esse processo ser de estado xamânico de consciência, que a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de nós por nós mesmos, sem a associação desses grupos tradicionais, a gente tem a dificuldade de encontrar esse sentido. Porque a gente não tem uma coisa que é fundamental, que eu estou trabalhando para o meu doutorado, que são as imagens arquetípicas, né? Então, assim, a gente tem uma bagagem de construção arquetípica, por exemplo, da água, ela simboliza vida. A Ana falando da Pedra do Engaio. Eu paro para ler aqui rapidinho a notificação. Que às vezes vai que corrige a gente, né? É bom também porque a gente já se... Mas eu estava falando dele, né? Da cosmogonia. A gente tem a dificuldade exatamente porque a gente já não tem, talvez, de construção social, essas imagens tão claras para a gente. Enquanto que os grupos tradicionais têm uma tendência maior a preservar essas imagens de construção arquetípicas, né? E conseguem trazer para a gente um olhar um pouco mais aproximado, não quer dizer igual, porque a gente precisa entender que esses grupos não ficaram parados no tempo, e as suas imagens de construção social elas vão variando também, a partir das suas relações com o mundo, as suas relações intergrupo, mas elas permitem que nós possamos estar mais próximos, né, daquilo que possivelmente venha a ser essa referência, né? Tem um trabalho maravilhoso com a tribo Tatuio na Amazônia e que faz a construção, por exemplo, de linhas cruzadas e etc., que eu achei fantástico. Cada tipo de linha, cada tipo de cor, de tonalidade, de ponto, diz se é serpente, qual a serpente, que tipo de, qual é a espécie, se é venenosa, se não é, qual é a transcendência, se é a serpente do xamã. Então, assim, tem trabalhos que a gente precisa ver, por isso a relação com a etnologia, e aí a carência, talvez, por o Nordeste nesse sentido, para a Pedra do Ingá, para as gravuras, né? Da gente trabalhar aqui de Buriti dos Montes, de Juazeiro, exatamente porque a gente não tem essa associação com esses grupos de maneira mais fácil, né? Mais aproximada, para que a gente possa se apropriar melhor, porque não pode também achar que por a gente estar querendo transcender, eu posso fazer de qualquer jeito, né? E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa ter esse embasamento, esse aporte, para que a gente possa, de uma certa forma, a gente tá se apropriando desse conhecimento, né? E aí a gente precisa para falar nesse sentido. Né? Tem a pergunta aqui da Ana Luísa, né? Mas muitas marcações de sítio se foram na pedreira que antes funcionava lá. Isso não influencia na interpretação xamânica? Com certeza, aí vem com certeza, aí vem minha amiga Ana Luísa, meu amigo Benedito, que está nos acompanhando aqui, e nos permite com a arqueometria, né, a gente consegue perceber a questão das pátinas que surgem no processo de formação dessas imagens nas pedras, quais são as que são recentes, quais são as que são mais antigas, que a gente possa analisar pelo traço, pelo tipo da raspagem, tudo isso a gente consegue identificar. E aí você falou das que perderam, né? E aí, das que perderam, realmente prejudica, né, a comunicação, prejudica a compreensão do todo, mas que não prejudica a gente conseguir transcender para uma parte dele, né? A gente, pelo menos uma parte, conseguir visualizar, enxergar, né, essa realidade.
Acho que é isso, então. Mas alguém tem alguma pergunta? A Mariana está dizendo que esse tema é muito interessante. Obrigado. Estamos eu e a Yasmin aí, vamos bater cabeça. Né, Yasmin? Então, pelo menos tu estava aqui. Nas disciplinas de arte do mestrado de agora, eu estou aprendendo muito porque a gente discute bastante sobre esse tema. Eles apresentam muita curiosidade sobre isso e aí eu também vou aprendendo junto com eles, que eles fazem umas perguntas super difíceis, inclusive. E aí eu tenho que pesquisar para tentar trazer mais conteúdo para os diálogos. Show, muito bom. Então, bom, se não tiver, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, queria agradecer a você, Yasmin, pelo carinho, pela atenção, toda a equipe de alunos. Isso, a Ana já trouxe aqui a questão da multivocalidade, né? Traz sim, dos vários olhares, né? É aquilo que a gente estava falando, dessa ressignificação pela comunidade também, né? Dessa apropriação, digamos assim, da comunidade. Porque a gente também tem um grande desafio de chegar, às vezes, nos sítios arqueológicos e a comunidade não se sentir pertencente ou não sentir que aquele sítio faz parte de si, né? De sua construção. A gente percebe, por exemplo, uma construção de que índio é ruim, de que tudo que é relacionado ao passado é ruim. A gente tem uma construção imagética, né? A gente discute muito sobre a questão dos negros, e aí a gente precisa entender que também do indígena foi construído também uma imagem muito negativa, e a gente percebe quando a gente vai para o interior, às vezes a gente vai entrevistar a pessoa que tem toda uma fisionomia, tem toda uma estrutura, mas ela não quer parecer com o indígena de forma alguma, porque o indígena é preguiçoso, porque as coisas de indígena não são boas, e etc, etc. Né? Então, precisa trazer para essa apropriação, né? Fazer com que perceba que isso faz parte para a gente. Benedito está aqui agradecendo pela apresentação. Eu queria também agradecer pelo convite não, queria agradecer por ter aceitado o convite, né? Para estar aqui com a gente nesse encontro de hoje. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, meu amigo Arno, meu amigo Benedito, todos os amigos que nos assistiram aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado pelo desafio das perguntas também, né? Porque é uma prestação de contas aí com minha orientadora também, que é do doutorado. E agradecer o carinho da Ana, seu e de todo mundo do PPGARC, do Polarc, por essa oportunidade. Meu amigo Luiz Felipe, Arlon, um beijão para você, pelo carinho, pela atenção. Obrigado a todos aí. Alguém que está aqui da organização do evento gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Bem, eu gostaria também de falar, de agradecer. Igor, estamos fechando hoje com chave de ouro. Muito bom, muito, vocês sabem que eu adoro o tema, gosto muito do tema, né? E parabenizo, Igor, pela belíssima apresentação. Yasmin, você foi muito boa também, tá? Na mediação. E, assim, falar que esse evento, eu tenho muito orgulho, na realidade, desse evento, porque foi pensado justamente com a turma, né? A partir dessa necessidade que a turma tinha em explorar mais a temática, as suas temáticas, né? As suas temáticas. Então, foram várias apresentações, né? A gente conseguiu contemplar várias temáticas trabalhadas, né? As 10 temáticas trabalhadas, né? E, assim, eu tenho muito orgulho desse evento porque envolve pessoas de fora, alunos do mestrado e da graduação, né? Então, estão todos de parabéns, tá? Todos mesmo. E muito obrigada por continuarem até aqui. Até mais, né? Até o próximo. Se quiser que a gente faça um outro igual a Jacioneira para contar as histórias aqui do curso, a gente conta também, viu? Tem aí já 12 anos que eu estou aqui, viu?
Seria muito bom, Igor. Chamar também a de Noelle, chamar um monte, Exato, né? a gente faz até um stand-up comedy de arqueologia, se quiser, a gente organiza. Pois olha, É vamos isso, então então. para o jantar. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Muito obrigada a todos e todas, né, que participaram do evento. Essa entrevista aqui também vai estar disponível mais tarde, como eu falei, lá no canal do Polarc. É só colocar no YouTube Polarc UFP, que vai aparecer lá. Dê seu joinha, viu? Seu like. Se inscreve no canal. Sempre tive vontade de dizer o do joinha. Eu Tchau, também. gente.